Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Recebam a paz do Senhor Jesus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar todos vocês que amam a palavra de Deus para localizar comigo Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler o capítulo de número 19, versículo de número 28. João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Enquanto os irmãos procuram, eu quero expressar a Deus o meu sentimento de alegria, quero expressar a Deus o meu sentimento de gratidão por estar pregando mais uma vez, na vigília aqui, na nossa casa. Quero deixar minha pérola de gratidão aos nossos pastores presidentes, o paizão, o pastor João Aguiar, a nossa mãezona, a pastora Cristina, juntamente com o Ricardo, a sua família, toda a equipe, todos os pastores aqui presentes, o pastor Renato, juntamente com a pastora Vânia, e todos os pastores, todos os irmãos, sem acepção de pessoas, somos uma família. Não dá para citar o nome de todo mundo aqui, senão vai ficar uma lista genealógica, E eu quero aproveitar o tempo para pregar a Deus. Eu já estou vindo de uma rotina de pregação. Eu preguei na igreja de um amigo ali em Paripe, e Jesus salvou 2 almas lá. E o mesmo Jesus que estava lá está aqui, amém? Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga glória. Vamos ler o texto, diz assim: Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no ensopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Pode me acompanhar, viu? Meu tecladista está aqui hoje, o presbítero Tiago. Glória. Pierre, Deus abençoe a sua vida, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no cenário mais dramático da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, após ter sido traído, julgado injustamente, condenado, espancado e humilhado, está agora pendurado no madeiro. Está agora pendurado numa cruz. E segundo Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 25, Jesus foi crucificado à hora terceira, que no relógio judaico corresponde às 9 horas da manhã. E segundo Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 33 em diante, vai descrever que houve trevas na hora sexta, que corresponde ao meio-dia, até a hora nona, que corresponde às 15 horas. Então, Jesus ficou aproximadamente das 9 às 15 horas pendurado no madeiro. Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. E durante essas 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, durante essas 6 horas que Jesus ficou pendurado no madeiro, ele declarou 7 frases. E eu queria um pouco da atenção dos irmãos. Olhe para cá, por favor. Jesus, ele declarou 7 frases. E eu quero mencionar cada uma delas aqui nesta madrugada. A primeira frase, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira frase, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E aos discípulos ele disse: eis aí a tua mãe. A quarta frase,
Jesus falou: Deus meu, por que me desamparastes? A quinta frase, Jesus disse: tenho sede. A sexta frase, Jesus disse: está consumado. E a sétima e última frase, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, na cruz Jesus não apenas sofreu, Ele ensinou. Cada palavra dita por Jesus carrega um peso eterno. Essas 7 frases que Jesus declarou revelam o coração de Deus, a profundidade do seu amor e lições extraordinárias para a nossa jornada de fé. Em especial, nesta madrugada, eu quero destacar aqui a quinta frase, que foi o texto que nós acabamos de ler em João capítulo de número 19, versículo de número 28, onde as escrituras dizem que Jesus declara: tenho sede. Está sendo registrado aqui, vai passar em vários lugares, vários países. Vocês estão arrumados, já tomaram café, se não tomou tem um lanche ali fora. Vocês estão com vida, com saúde, tem uma casa para morar, tem família, está com dinheiro na conta e está vivo. E eu queria que você declarasse comigo para ficar registrado bem bonito. No 3, tenho sede, amém? 1, 2, 3. Meu Deus, está lindo, mais uma vez. 1, 2, 3. Olhe para cá. Essa declaração de Jesus revela a sua humanidade. Jesus, sendo homem e como homem, sentiu sede. Era uma sede real, era uma sede física, causado pelo cansaço físico, pelo esgotamento físico, causado pela dor, pelas feridas, pela agonia. Era uma sede provocada pelo sofrimento de estar 6 horas pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que em resposta a essa sede, os soldados embeberam de vinagre, colocaram em um ensopo e lá chegaram à boca de Jesus. Parece um pedido simples quando Jesus diz assim: tenho sede. Observe que Jesus não pediu para descer da cruz, Ele não pediu livramento, Ele não pediu conforto, Ele não pediu alívio, Ele pediu água. E em resposta a esse pedido foi ofertado o vinagre. Essa aqui é uma das cenas mais cruéis da crucificação. Eu quero falar um pouco sobre esse vinagre. Esse vinagre que a Bíblia menciona aqui não é o mesmo vinagre que nós usamos hoje para temperar salada. Eu não sei vocês, mas eu amo uma feijoada com uma salada temperada e a coca do lado. Oh, glória, aleluia. A verdade é que esse vinagre aqui é uma bebida chamada posca. Essa bebida era feita com vinho azedo e misturado com vinagre. E era muito consumido entre os soldados romanos e o povo pobre daquela época. Então olhe para cá. Os soldados romanos daquela época e o povo pobre costumava beber essa bebida para se refrescar e de fato matar a sede, porque era muito mais adequado e viável do que pegar uma água em um local e podia estar contaminada. Então de fato os soldados utilizavam aquela bebida para matar a sede. E eu ouvi uma pregação, na verdade eu ouvi um vídeo de um pastor muito conhecido, muito renomeado, é um pastor muito estudado. Ele é formado em geografia, história, é um pastor cheio de currículo. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que essa atitude do soldado foi uma atitude de piedade, porque aquela bebida de fato era usada para matar a sede. Nesse ponto de vista aqui eu concordo com ele. De fato,
Aquela bebida era utilizada para matar a sede. Mas eu discordo de uma coisa, me pergunte qual. Aquela atitude do soldado ali não foi uma atitude de piedade. Não foi uma atitude com uma intenção de bondade, misericórdia. Na verdade, quando a gente vai estudar na ordem cronológica de todo o processo da crucificação de Jesus, você vai ver os soldados na figura de alguém que está sempre escarnecendo de Jesus e zombando de Jesus. Para os irmãos terem ideia, eu já preguei aqui, Jesus passou por 7 julgamentos. E um dos julgamentos que Jesus passou foi no templo. A Bíblia diz que os oficiais do templo e os soldados esbofetearam Jesus. Então perceba, judeus e romanos esbofetearam Jesus. A Bíblia diz que os soldados colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E essa coroa de espinho provocou feridas ao ponto da cabeça de Jesus sangrar. A Bíblia diz mais, os soldados despiram Jesus tanto para a crucificação e tanto para a zombaria. A nudez de Jesus foi exposta, ele foi ferido na sua moral, ele foi ferido na sua honra. A Bíblia diz também que os soldados vestiram ele com vestes escarlates para ridicularizar e dizia: tu não é o rei dos judeus? Então perceba que toda a atmosfera aqui é de quê? É de zombaria, é de escárnio. Você não vê nenhuma atitude nobre, você não vê nenhuma atitude de piedade, você não vê nenhuma atitude de misericórdia, de bondade. E eu provo para você na Bíblia que aquela atitude não foi uma atitude de piedade. Se possível, meus irmãos da mídia, os midianitas aí, por favor, coloca Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 36. Não estou com pressa, oh glória, vamos devagarinho. Diz assim, olha lá. E também os soldados escarneciam. Na minha tradução está dizendo assim, ó, zombava dele, chegando-se, aproximando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Vai, passa. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Perceba que eles estão fazendo um desdém de Jesus, deboche. Tu não é o rei dos judeus? Olha como você está, olha a situação que você está. Então, meus irmãos, perceba que toda a atmosfera aqui é de zombaria, é de escárnio total. Então olhe para cá, aquela oferta em oferecer vinagre a Jesus, em oferecer a posca a Jesus, não foi uma atitude de misericórdia, foi uma atitude sem piedade, sem bondade. Olhe para cá, aquele vinagre não foi só um detalhe, foi uma profecia se cumprindo. Em Salmos de número 69, versículo de número 21, está escrito assim: deram-me fel por mantimento, na minha sede me deram a beber vinagre. Então olhe para cá, vou começar a pregar agora. Aquele momento foi um momento de cumprimento profético e profunda humilhação. Deram a Jesus vinagre, não foi água, foi vinagre. Jesus, o Rei dos Reis, recebeu vinagre em vez de água. A sede do justo sendo aliviada com desprezo. A purificação da humanidade vindo através da sujeira e dor do Calvário. Olhe para cá. Aquele vinagre é uma revelação, me pergunte qual. É uma revelação que até a dor faz parte do propósito. Eu vou repetir, é uma revelação que até a dor faz parte do propósito. Deus estava dizendo ao mundo: vocês tentaram envenenar a vitória com vinagre, mas este cálice o meu filho vai beber até o fim, e através dele vou transformar a dor em salvação. Oh glória, vem batera. Vou transformar a dor em libertação, vou transformar a dor em restauração, vou transformar a dor em cura, vou transformar a dor em testemunho, vou transformar a dor em ministérios, vou transformar a dor, oh glória, em chamada, vou transformar a dor em dons espirituais, vou transformar a dor em talentos, vou transformar a dor em despertamento espiritual, vou transformar a dor em avivamento, vou transformar a dor em óleo fresco, vou transformar a dor em unção dobrada, vou transformar a dor em revestimento espiritual. Vai ficar me olhando ou vai abrir a boca para dar glória?
Vou transformar a dor em plenitude de vida. Vou transformar a dor em graça abundante. Vou transformar a dor em renovo espiritual. Vou transformar a dor em paz que excede todo entendimento. Vou transformar a dor em glória, em aleluia. Vou transformar a dor em igreja. Vou transformar a dor em filhos e filhas. Vou transformar a dor em igreja, pão, peixe e brasa. Vou transformar a dor em vigília da gratidão. Levante a tua mão. Se o diabo achou que a dor iria te parar, se o diabo achou que a dor iria te matar, anuncia para o demônio: eu cheguei na vigília. Eu vou dar lugar, eu vou marchar, eu vou pregar, eu vou orar, vou revelar, vou recanto terra. Eu vou deixar você adorar. Enche essa casa de glória, vai. Quem era para chegar, já chegou. O dono da obra, o Criador dos céus e da terra, o príncipe da paz, o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Ele dá vida, ele tira a vida, ele levanta, ele ressuscita, ele anda sobre as águas, ele manda no vento, ele pode, ele faz, ele está aqui, ele vai operar. E eu vou dar lugar, vou dar lugar. Cante. Olhe para mim. Jesus bebeu vinagre, não porque merecia, mas porque estava cumprindo um propósito do Pai. Se Jesus, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi condenado sem pecado, foi crucificado sem pecado, foi colocado na cruz sem pecado, foi colocado no sepulcro sem pecado, ressuscitou sem pecado, apareceu sem pecado, foi assunto aos céus sem pecado, foi recebido na glória sem pecado, adentrou-se à destra do Pai sem pecado e vai voltar sem pecado. Se ele que viveu nessa terra foi perfeito, foi justo, obedeceu até as últimas consequências, você acha que nós estamos isentos da fase do vinagre? E que fase é essa, pregador Mateus? A fase do vinagre da dor é aquela fase da jornada que você já passou por tudo e ainda resta a última ferida. É quando você já passou por tudo. Quando eu falo tudo mesmo. Já passou pelo poço, já passou pela cisterna, já foi preso, já passou pelo Rio Jordão, já passou pelo Mar Vermelho, já passou pelas muralhas de Jericó, já enfrentou o urso, já enfrentou o leão, já enfrentou o gigante, já enfrentou a inveja do Saul atribulado, já enfrentou os filisteus, os amorreus, os jebuseus e tudo com eus, um monte de cão. Já enfrentou o vale de Jaboque, já enfrentou o vale de ossos secos, já passou pela tempestade, pelo vento contrário, já passou pelo Getsêmani, sabe o que é sangrar suor e sangue, sabe o que é tristeza, sabe o que é angústia, sabe o que é injustiça, sabe o que é humilhação, sabe o que é apanhar sem merecer, sabe o que é ferida na cabeça, sabe o que é açoite nas costas, sabe o que é ferida nos pés, sabe o que é ferida no peito. Você já passou por muita coisa. Mesmo assim,
ainda resta o último cálice, a última afronta antes da glória. Essa fase é a fase quando a gente não tem mais força. Não tem força de falar mais nada. Não tem força nem de levantar a mão para adorar. Não tem força de vir para o culto. Não tem força de ler a palavra. E não é por falta de fé. Não é por falta de desejo. É porque as forças já se esgotaram. É aquela fase da jornada que você está vulnerável emocionalmente, está sensível, e o que chega para você é ardido. E é quando você clama por água, e as pessoas têm até poder para te dar água, mas lhe dão um pior, vinagre. Posso falar? Sabe onde é que estava o vinagre? Dentro de um vaso. A pior miséria é gente que carrega vinagre. É por isso que a Bíblia faz questão em diferenciar discípulo, multidão, fariseu, publicano, soldado e discípulo. Sabe quais são as essências que definem um discípulo? São os elementos que ele carrega. E sabe o que é que o discípulo carrega? Pão, água, semente, vinho, azeite. Discípulo não carrega vinagre. E por que é que tem vaso que parece que é discípulo, mas carrega vinagre? Aqui não tem não. Você já foi em uma igreja que você é convidado para pregar e é recebido com um vaso cheio de vinagre? Ele já te olha com a cara toda encucada. Você já entra atribulado, porque o vinagre que está nele já passa para você. E tem muitos vasos desse na vigília. Eita, vem para dar nota, vem para ver se o pregador vai errar, vem para ver a roupa da irmã. Tem uns que é terrível, vem para fofocar, outros vem para paquerar, parecendo que não se libertou do espírito da prostituição. Aqui não é casa de prostíbulo, aqui não tem mulher do job para você, aqui tem pão, aqui tem peixe. Eu estou violento hoje, eu vou dar lugar. Ereianduia saia canta. Ereiandaraianduia cante o terra. Olhe pra cá. Eu vim pregar para alguém que você pediu vinagre e alguns soldados lhe ofereceram. Você pediu água, perdão, e alguns soldados lhe ofereceram vinagre, lhe ofereceram o pior. Sabe por que Deus permite os homens nos oferecerem o pior? Me diga por quê? Porque só Ele tem o melhor. É por isso que toda porta que Deus vai abrir tem um vaso cheio de vinagre para lhe recepcionar. Me pergunte por quê? Para você não ficar com o nariz empinado, a você baixar a cabeça, para você entender que por mais que você tenha alguma coisa, Deus não trata as pessoas como coisa. Porque a pior coisa é a gente ser definido pelo nosso anel, pela nossa conta, pela nossa roupa. Isso não diz nada. O carro que você parou lá fora é coisa. Essa estrutura física é coisa. E Deus não usa coisa. Deus não salva coisa. Deus ama pessoas. Falei, Deus, por que o Senhor permite as pessoas nos tratar como coisa? Deus falou para mim, é porque Ele só enxerga o lado de fora. Eu enxergo o lado de dentro. Quem não te deu água achou que a tua história terminava na sexta-feira. Só que o que eles não sabem é que você está debaixo de uma promessa. Tem um sábado de descanso e ainda tem um domingo da ressurreição. Eu não sei se você está entendendo. Tem muita coisa para Deus fazer ainda. Deixa eu pregar. A fase do vinagre é aquela fase que você clama para o refrigério e vem mais luta. Você clama por conforto e recebe desprezo. Você tenta fazer com que as pessoas lhe compreendam e você é incompreendido. Você tenta fazer com que as pessoas te entendam
e você é mal entendido. É aquela fase que você está vulnerável. E ó, só quem já bebeu o cálice do vinagre sabe o sabor que tem. Não tem gosto de promessa, é ácido. Mas olhe para cá, faz parte do processo. Me pergunte por quê? Porque a nova fase, quem vai te servir o cálice não vai ser saudado. A nova fase, quem vai te servir o cálice é o mesmo, aquele que senta na mesa e lava os pés dos... Eita, terra! Levante a tua mão, estou sentindo a autoridade aqui. Deus vai mudar o gosto do teu paladar. Pode estar ácido agora, mas daqui a pouco vai ter gostinho de promessa cumprida. E aquela fofoqueira, aquela linguaruda vai ter que ver que quem manda na tua vida é o leão, é o leão, é o leão, é o leão. Ô glória! Deixa eu correr que eu quero ouvir os meus amigos pregando aqui. Olhe pra cá. Sabe por que Deus permite a fase do vinagre? Me pergunte por quê, irmão Mateus. Tá fraco, por quê? Porque a autoridade é gerada na dor. Tá na internet esse vídeo, vá lá, curta, comenta e compartilha. Por favor, você compartilha o vídeo do pregador lá de não sei aonde, não compartilha o nosso. Tô chorando aqui pedindo um like. Não é pecado não. Olhe pra cá. Essa fase é porque Deus quer gerar autoridade em você. Só tem autoridade para pregar a mensagem da cruz quem já bebeu o cálice da dor. Não se trata apenas de conhecer a teologia da cruz, mas de ter sido esmagado por ela. Porque a autoridade não nasce de teorias, a autoridade nasce da experiência. Só quem já passou a fase da cruz e bebeu vinagre em vez de água sabe o que é dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Só tem autoridade para falar de cura quem já esteve doente. E no meio do processo Deus se revelou como Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que sara. E hoje você anuncia: Ele cura toda e qualquer enfermidade. Só tem autoridade para falar de perdão quem já foi ferido profundamente e teve que pedir perdão sem ao menos receber o pedido de desculpa. Só tem autoridade para falar de restauração quem já foi despedaçado pela dor e perdeu tudo. E mesmo assim você contemplou a mão de Deus construindo os teus pedaços, parte por parte. Só tem autoridade para falar de libertação quem um dia esteve preso em vícios, prisões emocionais, prisões espirituais. A voz de quem foi liberto ecoa diferente. Ela carrega marcas e não apenas argumento. Só tem autoridade para falar de provisão quem já passou pela escassez, quem já passou fome, quem já viu a conta zerada, a despensa vazia. E mesmo assim, no meio do processo, você aprendeu a depender totalmente de Deus e viu o pão descendo do céu, das mãos do próprio Deus. Só tem autoridade para falar de porta aberta quem já enfrentou porta aberta e teve que bater em oração e contemplou a mão de Deus abrindo o que ninguém podia abrir, porque só Ele abre. Só tem autoridade para falar de obediência quem já teve que dizer sim, quem já teve que renunciar, quem já teve que abrir mão de muitas coisas e aprendeu o valor de uma vida de entrega. Porque adoração não é cantar música, Deus eu te amo, lindo, lindo é. Adoração é um estilo de vida, e esse estilo de vida implica uma vida de princípios, uma vida de entrega. O altar não é para se apresentar, o altar é para ser sacrificado. Só tem autoridade para falar de paz quem já enfrentou batalhas e aprendeu que a paz verdadeira não vem da ausência de lutas, mas da presença de Deus no meio das batalhas. Só tem autoridade para falar de fé quem já andou no escuro e teve que acreditar, teve que confiar quando tudo dizia que era o fim.
Só tem autoridade para falar de salvação quem já esteve perdido, mas foi alcançado pela bondade, foi alcançado pela misericórdia, foi alcançado pela graça, foi alcançado pela mensagem da cruz. Levante a mão quem veio ouvir a voz de Deus. Isso. Sobe o tom de voz no glória aí. Eu vou lhe entregar a chave. Deus me trouxe para lhe dizer nessa madrugada: não tem mais um processo. Eu estou gerando um peso eterno de autoridade. Não tem mais um processo. Essas feridas vai cicatrizar. Não tem mais um processo. Eu vou te dar uma nova identidade. E nessa identidade você não vai carregar marcas, você vai carregar cicatrizes. Não tem mais um processo. Deus está gerando um lindo testemunho. E se prepare para testemunhar. Não porque você leu, não porque você ouviu a mensagem de alguém, mas porque você passou pelo processo, viveu, sobreviveu, e agora a tua vida se tornou chave na mão de Deus, que abre cadeados na vida de outras pessoas. Deixa eu correr para terminar. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que a fase do vinagre é só uma fase. A primeira lição é essa: você não está isento de passar pela fase do vinagre. A segunda é essa: a fase do vinagre é só uma fase. É o último gole antes da vitória. É a última afronta antes da vitória. Eu vou mastigar para você, porque eu sei que tem criança que a gente tem que pegar a comida, colocar na colher e colocar na boca. Eu tenho paciência com você. Eu vou mastigar. Olhe para cá. Depois do vinagre vem o está consumado. O último gole da dor marca o fim do sofrimento e o início da glória. Depois da fase do vinagre vem um sepulcro vazio. A morte não tem mais domínio sobre quem passou pela cruz com fidelidade. Depois do vinagre vem a ressurreição. A vida volta a florescer onde só havia silêncio e luto. Depois do vinagre vem a exaltação. Aqueles que se humilharam até o fim serão erguidos pela mão do próprio Deus. Depois do vinagre vem a ascensão. Você não ficará no chão da dor. Deus te levará para lugares altos, onde a autoridade é restaurada e a glória flui, a promessa flui, o mistério flui, o propósito flui. Eu não sei quem vai dar glória, mas eu vou pregar. Depois do vinagre vem o trono. Quem suportou a acidez do mundo? Quem suportou a amargura da vida? Quem suportou as aflições e foi até as últimas consequências, herdará a eternidade. Eu vou te dar 30 segundos para você encher essa casa de glória. Vai, vai, vai. O ribicancho, o ribicaia sé, o ribicancho, o ribicaia sé, o ribiondeia sé, a canto. A última lição para fechar o sermão e ficar completo: a fase do vinagre não define o propósito de Deus na tua vida. Vou repetir: a fase do vinagre da dor não define o propósito de Deus na sua vida. Quem aqui gosta de fazer esporte, andar ou correr? Correr, academia, essas coisas, pronto, maravilha, não é pecado não. Tem uns religiosos aí. Olhe para cá: vou cuidar do meu corpo mesmo, já é pequeno, eu tenho que cuidar dele. Olhe para cá: um atleta profissional ou amador que participa de uma corrida, quando dá início à largada, ele sai correndo. Eu vou correr para vocês, grava o vídeo aí, mas não é para dar risada não, dá risada depois. É brincadeira, pode dar risada. Não olhe pro meu glúteo não, viu? Deixa eu esconder aqui. Tô pesado porque não tô correndo não, só comendo mocotó da varoa. Olhe para cá: quando ele sai da largada, ele começa a correr os primeiros quilômetros.
segundo quilômetro, terceiro. O atleta profissional chega a correr até 50 quilômetros. Eu falei, meu Deus, não é para mim não, deixa para ele. Só que tem uma coisa, quando ele vai correndo, pelo cansaço de se esforçar para correr, o corpo começa a se desgastar. Ele vai perdendo energia, vai ganhando caloria. Mas chega um momento, olha para cá, que ele começa a sentir sede. Mas ele não pode parar para beber água. Me pergunte por quê? Porque ele tem que ir até o final. E a pergunta é, se ele não pode parar para beber água, como é que ele faz para beber água? Na corrida sempre tem uma parte, em lugares determinados, que fica os apoiadores, com a garrafa de água na mão, ou com um copo de água. Quando ele passa, o apoiador estende a mão e diz, bebe água e continua correndo. Como diz o meu pastor João, eu vou beber água enquanto você pensa. Oh, glória, tá gostosa essa água, viu? Olha pra cá. Só que o que me chama a atenção é que, se você observar, o corredor ele tem duas sedes. É, irmão Mateus, é. A sede física, causada pelo cansaço, e a sede do propósito de chegar até o fim. Eu não sei quem está entendendo. Toca, filho, não para não, que agora é o final, meu filho. Tecladista de fogo, agora é o final. Olhe para cá. Ele tem duas sedes: a sede pelo cansaço físico e a sede de chegar até o final. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso aqui não está no Google não. Tem uma sede que Deus mata, é a sede da alma. Mas tem uma sede que Deus não mata. Me pergunte qual? A sede de cumprir o propósito. Levante a mão quem está com sede da vigília. Levante a mão quem está com sede do Espírito Santo. Eu creio que ainda tem uma geração que tem sede de orar. Eu participei da vigília do Bispo Wagner. Eu fiquei encantado. É 1 hora de oração sem parar. Falei, Deus, eu quero isso pra mim. Não é fanatismo, é que eu quero o céu dentro de mim. Eu quero o céu. Deixa eu ver quem tem sede de oração. Então interceda pela minha vida, vai. Comece a interceder pela minha vida, que eu tô sentindo que os céus já estão abertos aqui agora. Deixa eu ver quem tem sede de ouvir a voz de Deus. Quem tem sede de mais de Deus. Vai, meu filho, vai, minha filha. Não deixa o sono te pegar, não. Desperta aí agora. Deixa eu ver quem tá com sede. Isso. Tem água nessa madrugada para você. Eu vim profetizar e tô todo arrepiado e sentindo autoridade para lhe dizer que a porta do leste, a porta do norte, a porta do sul já se abriu agora para o fluir do Espírito Santo. E nesse exato momento da vigília, ele vai vir como água. Deixa eu ver quem está com sede. São exatamente 1h11 da madrugada. Deixa eu ver quem trouxe o cântaro, vai. Deixa eu ver quem trouxe o cântaro. O ribicante, o ribicai, o ribiô. Jesus disse para a samaritana, ó, da água que eu te der, se fará um rio de água viva no seu interior. E você não vai precisar mais da água de Jacó. Oh glória. Em João 7,37, vem comigo. Jesus se colocou de pé no último dia da festa e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva saltarão para a vida eterna. Em Apocalipse 22, não me lembro o versículo, mas está na Bíblia. Está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Levante a tua mão. Tem água limpa aqui, vai. Tem água limpa aqui. Reia, duia, ceia, canto. Tem água limpa, isso.
Comece a se banhar aí, vai. Vai. Toda lepra vai embora. Toda ferida vai embora. Todo trauma vai embora. Toda dor vai embora. Toda ansiedade. Toda síndrome do pânico. Eu dou uma ordem, Satanás. Aqui tem água limpa. Aqui tem água limpa. Quem vai beber, bebe, vai. Bebe. É água. É limpa. Limpa os olhos, vai. Limpa o ouvido. Limpa a boca. Limpa o corpo. Mergulha, meu filho, vai. Mergulha, meu filho. Receba renovo. Receba alegria. Receba paz. Receba equilíbrio. Receba revestimento. Receba ousadia. Receba plenitude. Irei cantuia sé. O gosto da acidez já tá indo embora aí, ó. Olha lá, ó, tem adorador aqui, ó. Tem adorador aqui, ó. O ribicante. O ribicai. Eu quero parar, mas tem uma cachoeira derramando aqui agora. Pega. Quem quer Deus da glória, é isso? Quem quer mais da glória? Olha os céus abertos aí sobre a nossa cabeça. Olha o orvalho descendo. Sara a terra, Jesus. Sara as raízes. Vai tirando as bactérias. Vai tirando as impurezas. Vai tirando a sujeira. Vai lecante. Ribicante. Meu Deus, eu vou parar. Senão eu vou até de manhã. Adore o Senhor.